Aqui tem 1000 ovos de mosquito. Em apenas alguns dias, eles vão chocar e virar 1000 mosquitos de verdade voando, com os quais eu vou fazer os experimentos mais interessantes, como alimentar eles com uma poça de sangue. Por enquanto eles estão dormentes, mas tudo o que eles precisam para chocar é um pouquinho de água. No instante em que o ovo seco de mosquito encosta na água, os embriões dentro dele absorvem ela e basicamente ganham vida. Literalmente, poucos minutos depois de colocar a água, olha essa área aqui. Um pontinho branco minúsculo começou a sair pelo topo desse único ovo. Pessoal, isso aqui é uma larva de mosquito e fica parecendo que ela tá dançando Eu Me Remexo Muito, né? Olha ali, tá no ritmo da música mesmo. E nos próximos dias ela vai evoluir para um mosquito totalmente crescido. Na verdade vai ser uma das coisas mais loucas que vocês já viram. Ah, mas espera aí, tem um detalhe, a gente não tem uma, mas tem 1000 mosquitos para criar. E tipo, um minuto depois da primeira, começaram a sair as outras larvinhas. E depois outra ali, outra ali, outra ali, foram aparecendo cada vez mais. Olha aí os nossos novos pets. Eu tenho que tomar cuidado nesse vídeo, né? Caraca, isso é muito estranho. Tipo, tem 1000 larvas de mosquito bem aqui. Bom, se a gente quer que eles virem mosquitos de verdade, tem algumas coisas pra gente fazer pra acelerar o crescimento. Claro, começando por alimentar elas. E tipo, eu nem sei o que elas comem, elas são praticamente microscópicas nessa fase da vida. Bom, deixa eu pesquisar o que elas comem então. Enter... E parece que elas comem matéria orgânica microscópica. Matéria... Ah, eu tive uma ideia de como fazer isso. Isso aqui é ração de peixe. É, nada muito especial, mas quando as larvas estão desse tamanho, funciona perfeitamente se eu triturar em pedacinhos. E logo depois de jogar um pouco dessa comida triturada, ela afundou e as larvas começaram a comer. Como elas nasceram há cerca de 1 hora, são tão absurdamente pequenas que é muito difícil de enxergar, mas dá pra perceber mais ou menos o formato da boca, se você olhar bem perto aqui. É insano pensar que existe cérebro e vida em algo tão minúsculo. Enfim, dá pra ver que elas tentaram comer boa parte dessa comida, mas tá um pouco grande, né? Mas vai ficar mais fácil quando dissolver na água. Bom, as coisas ficam legais rápido, porque essas larvas ficam mais que o dobro do tamanho a cada 24 horas. Eu tenho a sensação de que se voltar amanhã, esses caras vão estar bem maiores mesmo. Bom dia, compadres, eu acabei de acordar e os mosquitos provavelmente estão maiores agora, eu nem olhei ainda, deixa eu ver. Nossa, eu nem dei zoom ainda e dá pra literalmente ver, meu Deus. Se não dá pra perceber pela filmagem, as larvas estão muito maiores agora. Quando eu liguei a câmera pra gravar elas em detalhe, fiquei impressionado com o quanto cresceram da noite pro dia. No dia anterior, essa era a filmagem mais aproximada que eu conseguia desses caras, mas agora a larva quase preenche o quadro inteiro. E olha como elas estão bem mais detalhadas. Essa bolinha preta embaixo é a cabeça delas. Já estão tão grandes que dá pra ver a boca bem mais fácil e até os olhinhos minúsculos. E esses bichinhos são muito legais porque dá pra ver como a boca funciona, tipo um mini motor de barco. Eles conseguem usar isso para ir devagar se mexendo pela superfície da água. Às vezes até se curvam e começam a sugar partículas microscópicas de comida da superfície. Beleza, esse vídeo é sobre fazer experimentos mais divertidos com os mosquitos, então o próximo que eu quero testar é o instinto deles com luz. Porque se você não sabia, mosquitos adultos voadores são absurdamente atraídos por luz. Eles lotam as lâmpadas à noite, mas eu fiquei me perguntando se esse instinto começa quando ainda são bebês. Bom, para descobrir, eu apaguei todas as luzes da minha garagem e observei o que eles fizeram. As maiores subiram para a superfície, e se você se lembra, a maioria delas passava a maior parte do tempo no fundo enquanto a luz estava acesa. Mas com a luz apagada, aparentemente todas gostaram de ficar na superfície. Tá bom, é bem interessante, mas o que eu vou fazer agora é pegar essa super luz de estúdio e posicionar ela apontando direto para a lateral do nosso viveiro. Assim a gente já pode ligar e... Opa! Peraí, assim, pronto. E vamos ver o que elas fazem, então. E logo no segundo que eu liguei a luz, como mágica, as larvas começaram a migrar para longe dela. Começaram a se juntar no lado direito, o mais longe possível da nossa luz. Peraí, então esses caras estão se afastando da luz. É bem interessante, porque os mosquitos adultos lotam a luz, mas enquanto larvas eles evitam ela completamente. Então, para confirmar minha teoria, eu apaguei essa luz e movi para o lado direito. E imediatamente as larvas fizeram exatamente o que eu imaginei, voltaram para o lado esquerdo. Como eu conseguia meio que controlar onde elas ficavam, eu achei muito engraçado ficar trocando as luzes, ligando e apagando de cada lado e tipo, para elas fazerem exercícios, né? Assim eu vou ter uns mosquitos bombadões para colocar contra a poça de sangue. Cara, isso vai ser demais. Cara, é muito legal ver como elas fazem isso, e aparentemente elas fazem isso porque não querem ser comidas por peixes, claro, e se estiverem na escuridão, obviamente fica mais difícil para os peixes enxergarem elas.
Mas o que eu achei mais interessante é que, enquanto eu fazia esse último teste, se eu mexer o fundo assim e der um zoom, a gente consegue ver o que parece ser um monte de larva de mosquito morta boiando por aí em cima da água. Cara, na hora eu fiquei preocupado, eu achei que tinha alguma coisa por aí matando os mosquitos, mas relaxa, eu descobri que isso não são larvas mortas de mosquito. Na verdade, isso aí é a pele antiga deles, das larvas atuais. Parece que esses carinhas aí trocam a pele antiga 4 vezes antes de virar um mosquito voador, basicamente igual outros animais que fazem muda quando tá na hora de crescer. Bom, agora que eu sei disso, no próximo experimento eu quero tentar filmar essa hora que eles estão trocando de pele. Basicamente o que eu vou fazer é mover as luzes de volta pro fundo do viveiro, e isso vai fazer com que todas as larvas nadem pra frente. E aí eu posso deixar a câmera gravando por umas 24 horas e com certeza eu devo conseguir pegar pelo menos um deles trocando de pele pra mostrar pra vocês. Bom, eu gravei por umas 2 horas e depois de revisar toda a filmagem com atenção, nenhuma larva trocou de pele, infelizmente. Mas claro que eu não ia desistir, então eu passei horas gravando ativamente com a câmera, observando cada larva na superfície da água. Aparentemente elas só trocam a pele quando estão penduradas de cabeça pra baixo na superfície, e depois de umas 2 horas eu encontrei essa larva. Dava pra ver que ela estava prestes a trocar de pele pelo fato de ficar de cabeça pra baixo por bastante tempo sem se mexer, e de vez em quando ela dava uns trancos pra tentar sair da pele antiga. Nessa cena aqui dá pra ver bem a pele anterior começando a subir e soltar, e essa parte branca aqui é a pele nova dela, bem por baixo. Mas depois de observar esse cara por mais ou menos 1 hora, de repente ele começou a afundar e caiu até o fundo e parou completamente de se mexer. Aparentemente o processo de muda é bem exaustivo para os mosquitos, e existe a chance deles gastarem toda a energia fazendo isso e morrerem. Parece esse o caso. Descansa em pança, mano. Mas isso não ia me parar, porque eu continuei gravando por mais e mais tempo até finalmente conseguir essa filmagem. Cara, esse é o primeiro vídeo na internet de uma larva de mosquito fazendo muda, de tão difícil que é pegar, então não pode reclamar da qualidade, hein? Mas enfim, dá pra ver que ela começou a tremer violentamente e a deslizar pra fora da pele antiga. Essa parte escura é a pele nova, e eventualmente ela conseguiu sair totalmente, e só a muda ficou pra trás. É muito legal ver isso acontecer. Depois disso, a larva nova nada embora e deixa a pele antiga pra trás. E essa que ficou pra trás vai virar comida de larva em breve. Bora lá então, eu tô muito feliz que a gente conseguiu ver isso. Mas na verdade eu passei tanto tempo tentando pegar essa cena que quase todas as nossas larvas estão praticamente crescidas. Ou seja, estamos prestes a ter 1000 mosquitos chocando em questão de dias. E sobre isso, seria extremamente ilegal e muito ruim mesmo se o mosquito escapasse. Agora imagina 1000 mosquitos. Então eu acho que já passou da hora de construir algum tipo de sistema de contenção. Por sorte eu tinha esse tanque grande parado na garagem, que na verdade encaixa perfeitamente sobre o nosso tanque atual. Assim, quando os mosquitos nascerem, não vão sair voando por aí. Mas claro, ainda tem a abertura gigante, o que seria ruim se a gente precisasse mover ele. Todos os mosquitos sairiam. Então eu coloquei ele de lado e deixei o tanque menor dentro e fechar com essa placa de acrílico aqui do ladinho. E quando eu prender essa placa de acrílico, eu vou garantir que nenhum mosquito consiga sair. Agora o motivo de ter todos esses buracos aqui é porque eu vou fazer isso daqui. Eu coloquei essas telinhas aqui nos buracos para que o ar possa entrar no tanque. Mas eu deixei esse buraco aqui no meio pra gente colocar uma portinhola, assim a gente consegue colocar coisa lá dentro sem os mosquitos saírem. Foi bem simples de fazer, é tipo uma luva que eu coloquei aqui com uma presilha presa e depois travei ela com isso aqui. Basicamente, se você quiser colocar o seu braço lá dentro, você tira a presilha de segurança assim, e daí segurando ela bem firme, você vai colocando o seu braço nela e a borracha fica bem grudada no braço, então ela fica bem vedada e não dá pra sair nada. Com isso eu tenho acesso ali dentro e os mosquitos não conseguem sair. Daí pra tirar eu vou com cuidado, lacro bem aqui e coloco a presilha de volta. Depois disso meu pai passou silicone no acrílico e pronto, o sistema de contenção tá feito. Mas meu povo, tem uma coisa que eu ainda não falei sobre mosquitos. No ciclo de vida deles, existe uma outra fase inteira antes de virar mosquito, que dura cerca de 1 dia. E daí, quando eu voltei no dia seguinte pro tanque, eu percebi que eles já estavam entrando nela. Caramba, galera, olha ali dentro. Dá uma olhada na situação. Tá vendo aquelas coisinhas redondas, circulares, nadando ao lado das larvas de verdade? Aquilo são pupas e estão prestes a eclodir. E uma coisa engraçada que eles fazem é que quando sentem o perigo, eles dão umas cambalhotas pra baixo da água. Além disso, o visual deles também impressiona. Eles têm esses olhinhos macabros aqui e também tem tipo uns snorkels pra pegar oxigênio. E o formato do corpo deles também muda, é diferente da larva, parece tipo um camarão. E se você ficou curioso de como ele se transforma em pupa,
pupa, eu achei essa filmagem incrível do Backyard Bugs mostrando. A pele meio que se abre na região do tórax e, bem parecido com a muda de larva, a pupa vai deslizando pra fora. Cara, isso aqui é incrível. Ah, com certeza, esses carinhas aqui são muito legais. E a gente nem viu a parte mais insana, quando eles literalmente saem rastejando da pupa. Parece filme alienígena. E eu acho que vai ser moleza pegar uma cena dessas, porque já estamos tipo no dia 8 e olha só o que acabou de nascer. É um mosquito. Já tem tipo uns 3 mosquitos aqui agora, então não deve demorar pra ter muito mais. As pupas vão ficando mais escuras conforme vão chegando perto de virar mosquito. Então como essa aqui tá bem branquinha, eu sei que não vai nascer tão cedo, mas essa daqui já tá bem escura. Isso quer dizer que o mosquito tá embaixo dessa pelinha, prontinho pra sair. Pra facilitar ainda mais essa cena, eu vou sugar todas as pupas mais escuras com essa pipetinha daqui e colocar nesse recipiente pra ficar mais fácil de gravar. Agora, como os mosquitos já começaram a nascer, eu precisei usar a portinhola que eu fiz pra colocar a mão lá dentro sem deixar eles escaparem. E daí eu usei a minha pipetinha pra começar a sugar o máximo de pupas escuras que eu consegui, colocando nesse container temporário aqui. Felizmente, as pupas eclodem em poucas horas depois de ficarem dessa cor, então foi só cerca de 1 hora gravando até eu pegar essa cena daqui. Dá pra ver que essa pupa aqui começou a esticar a cauda. Isso cria tipo um pequeno túnel pra cabeça do mosquito começar a sair espremidinha. É muito nojento, mas dá pra ver como essa área aqui vai inflando. Esse mosquito aqui tá nascendo diante dos nossos olhos e dá pra ver como ele vai deixando a pele transparente da pupa pra trás. De repente dá pra ver a boquinha dele que ele usa pra sugar sangue saindo e aí então as asas também. Caramba, galera, isso daqui é insano. Pera, galera, isso aqui tá acontecendo agora. Ó. As pernas vão desgrudando do corpo e... Eita, preula, tá pronto. E é assim que nasce um mosquito. Daí eles ficam uma meia hora paradinhos, esperando o corpo e as asas endurecerem. Infelizmente eu não posso deixar esse carinha sair voando. Quando você choca mosquitos dentro de casa, é legal deixar eles escaparem. Eu vou tentar mover ele pro tanque, mas se eu não conseguir, eu tenho essa clássica raquetinha de segurança. Felizmente eu não precisei usar porque foi super fácil pegar com uma pinça e soltar no sistema de contenção. Galera, isso daqui foi uma das coisas mais legais que eu já vi. Aí, meu povo, passaram mais alguns dias e eu tenho orgulho de dizer que agora temos mais de 100 mosquitos. Tipo, tem um monte voando por aí, ainda tem os que estão parados por todo o vidro, e isso sem contar todos os mosquitos escondidos pelos cantinhos. Agora então dá pra testar os meus 2 últimos experimentos com mosquitos, começando por enfiar minha mão lá dentro do tanque. Mas além da minha mão estando lá, eu também tenho alguns tipos de repelentes de mosquito, assim a gente pode testar se essas coisas realmente funcionam. Eu acho que você é uma cobaia. Então eu comecei aplicando o primeiro repelente no meu braço, borrifando por todo ele. Os mosquitos são absurdamente atraídos pelo cheiro e pelo calor da pele humana, mas de algum jeito esse spray bloqueia tudo isso e confunde os sentidos do mosquito. Teoricamente, quando eu colocar minha mão lá dentro, eu não devo ser picado. Bom, vai na fé mesmo então. Quando eu coloquei a minha mão dentro do tanque, eu tava bem nervoso. Eu odeio picada de mosquito. Eita, eles estão voando bem perto, mas não parece que eles perceberam que isso aqui é a minha mão. Que estranho. Eu deixei a minha mão ali por mais 30 segundos e nenhum único mosquito pousou nela. Normalmente eles já teriam me depenado. Ufa. Cara, esse aqui funciona bem, viu? Se você precisa de repelente, eu recomendo essa marca. Não é publi nem nada, mas é bem boa. Agora, o segundo repelente de mosquito que eu quero testar é esse aplicativo aqui. Ele promete que faz um som que repele mosquitos. Eita, ouviu isso? É tipo um zumbido agudo. Bom, vamos ver se funciona, né? Eu tinha ouvido falar que esses apps eram mitos, mas quando eu coloquei a minha mão, os mosquitos não me atacaram na hora. Na verdade, estavam agindo meio parecido com antes, quando eu testei com spray, mesmo tendo lavado 3 vezes a mão. Quem sabe eles funcionam mesmo? Eu cheguei a pensar isso até tirar minha mão do tanque. Tá, por um segundo eu achei que esse app realmente funcionava. Pera, deixa eu desligar essa tranqueira aqui. Mas aí eu percebi que tinha sido picado sim, bem aqui. E já tá começando a coçar e tudo mais. Não usem esses apps, galera, eles não funcionam, mas esse negócio aqui funciona sim. Enfim, meu povo, chegou a hora que tava todo mundo esperando, os mosquitos contra a poça de sangue. E sim, eu tenho realmente um pote com sangue de vaca. Ai, caramba. Bom, pra isso aqui funcionar, eu tive que encher esse potinho com bastante sangue e depois coloquei plástico filme por cima. Dessa forma, os mosquitos poderiam enfiar a boquinha através disso e se encher de sangue se tivessem fome. Também achei melhor esquentar no micro-ondas para replicar a temperatura que os mosquitos gostam, então coloquei dentro do tanque. Vamos ver o que acontece então. Agora, nos primeiros 20 minutos, praticamente nenhum dos 100 mosquitos se interessou. Eles ficaram só escondidos e se mexendo um pouco. Então eu testei várias coisas novas,
tipo diminuir as luzes, porque parece que não se alimentam na claridade. E depois de tentar um monte de coisa e gravar por horas, nenhum mosquito tentou beber esse sangue. Mas nesse vídeo aqui dá pra ver que mosquitos levam só alguns segundos pra pousar num braço e ficar completamente cheios de sangue. Só que parece que eles só gostam de beber sangue de braço e não sangue líquido puro, que nem tivemos aqui. E ainda parece que todos se juntaram do outro lado pra evitar esse sangue. E olha, eu tentei gravar isso por 2 dias e nenhum mosquito se interessou. E eu não queria deixar de postar o vídeo só porque o último experimento falhou. A ideia do canal é pegar ideias malucas de animais e ver se elas realmente são possíveis. Infelizmente essa não foi, mas todos os outros foram, e a gente conseguiu aprender tudo sobre o ciclo de vida do mosquito, que foi muito legal, e eu precisava postar isso. Espero que tenham aprendido algo novo e se divertido. E sobre os mosquitos, eu precisei comprar esse freezer enorme para exterminar a colônia, porque isso é uma exigência legal depois de filmar com mosquitos, para garantir que nenhum deles escape. Então é o que eu vou fazer agora, mas valeu galera, falou, tamo junto.